As pessoas que estão nas ruas, elas passam necessidades, muitas estão ali e até tem família, mas muitas estavam em casa, de repente entraram em depressão, foram morar nas ruas. Muitas pessoas recebem alimentos lá, muitas pessoas têm até atenção da sociedade. Mas aí eu pergunto, mas você sabe qual é o direito dessas pessoas que estão lá na rua? Será que elas não podem trabalhar? Será que elas não podem exigir algo para elas? Por exemplo, para saírem dessa situação? É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje com a Nayara Venâncio, que é advogada, e veio hoje, aceitou nosso convite para a gente levar essas informações especialmente para você que está do outro lado. Direitos e Deveres começa agora. Já estamos aqui com a doutora Nayara para que a gente possa, então, conversar sobre esse assunto que as pessoas costumam não falar tanto, né? Geralmente, quando você vê uma pessoa em situação de rua, você tem aquele coração bondoso, muitas vezes, de querer ajudar, de levar um prato de comida, e graças a Deus existem pessoas assim. Mas estas pessoas, elas podem talvez mais, talvez elas tenham mais direitos do que a gente possa imaginar. Porque é um cidadão, porém não está dentro de casa, naquele momento não está provavelmente trabalhando, mas tem seus direitos, né, doutora? É verdade. Primeiro eu quero agradecer o convite, né, representando a Associação da Advocacia Piauiense, APAC, e vamos começar primeiro identificando o que é a situação de rua, né? Porque são pessoas que estão em situação vulnerável e quando a gente fala situação de rua, quer dizer que a pessoa não possui moradia. Mas ela fica num momento de fragilidade em que a moradia é só um dos direitos que ela não possui. Em geral, essas pessoas têm algum problema familiar, algum problema de drogadição, algum problema de questão familiar e vai a fundo. E mesmo que tenham vínculos familiares, elas acabam indo para a rua, né? É o momento de situação de rua. E o que acontece? A situação de rua, ela é um evento global, é um problema global. A ONU, ela já tem isso, tem vários planejamentos. Há uma pactuação que o Brasil faz parte e, por consequência, o nosso Piauí também faz parte, né? E primeiro identificar que a situação de rua não se restringe apenas à moradia, são problemas que são relacionados a uma gama e se transformam num grupo que é marginalizado. Segundo passo, quais são as legislações que abarcam a situação de rua? Nós temos primeiro um Pacto Nacional, que é um plano nacional que trata da situação de rua. Ele foi feito e é pactuado com todo o Nordeste, com todo o Brasil, Sudeste, Centro-Oeste. Então, cada estado ele vai pactuando e vai formulando as suas políticas públicas em relação à situação de rua. Focando aqui na nossa capital, Teresina, com certeza a pandemia impactou a gente sobremaneira. Todos nós sofremos tendo casa. Imagine a situação da população de rua. Foi feita uma grande concentração entre todos os órgãos que atuam em relação à população e situação de rua. Quem são esses órgãos? É a nossa Secretaria de Assistência Social, Sencasp, é a Fundação Municipal de Saúde, que atua junto com o consultório na rua, são os órgãos que atuam junto à população de rua, que são 3 em Teresina. Se você não conhece, tem alguém em situação de rua, você pode entrar em contato com esses órgãos, que é o Centro Pop, é a Casa de Acolhimento de Albergato, e nós temos uma casa de acolhimento que foi reformada e foi inaugurada agora na gestão que é atual do nosso prefeito, né? E nessa gestão, né, tem vaga para 100 pessoas, a Casa de Albergato, ela permite que sejam em torno de 35 pessoas que possam dormir com tranquilidade. A gente sabe que a rua é um ambiente que não é seguro. Dados de violência contra a mulher que a gente tem, tanto em casa quanto na rua, não é seguro, imagine para a população em situação de rua. Então, ela fica vulnerabilizada, ela fica em um momento de possibilidade de violência. Então, os órgãos têm que atuar. As críticas que a gente pode fazer em relação à falta, Vanusa, né? Doutora, ainda antes da senhora falar das críticas, eu queria que a senhora pudesse falar, a senhora falou no início sobre família, né? A gente sabe que alguns pais, né, algumas pessoas da família, muitas vezes tentam tirar essas pessoas da rua e muitas não conseguem, né? Às vezes levam para casa e elas voltam para as ruas, e existem outros que nem tentam. Quando o assunto é isso,
quando o assunto leva para o lado da família, né? Quais são os direitos e os deveres e como a sociedade tem que ficar atenta relacionada a isso? Porque quem está ali na rua pode ser filho daqui, filho de pessoas daqui da nossa capital, filhos de pessoas do nosso estado, do Piauí. O que chamar a atenção desses familiares que provavelmente estejam nos assistindo? Alguns podem ter tentado trazer esse familiar para dentro de casa, tenham lutado, alguns até provavelmente tenham desistido porque viram que a pessoa não queria sair daquela situação. Mas assim, existe algo para a gente falar relacionado a isso? Sim, sim. O próprio Estado, ele é responsável por cuidar. Quando o núcleo familiar está fragilizado, o Estado cuida de todos os seus cidadãos e cidadãs. Sim. Né? Então, o que pode ser feito? Nós temos os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial. Se uma família está em crise, ela tem que procurar um centro de assistência psicossocial, porque lá ela vai ter uma equipe multidisciplinar para tratar desse assunto. Um psicólogo, um psiquiatra, um enfermeiro, porque quando a gente tem algum parente, algum familiar nessa situação de rua, seja por qual motivo for, em que a saúde mental está fragilizada, fragiliza o núcleo familiar também. É como você falou, a pessoa tenta, procura, vai para a rua, e a maioria dos casos são situações de adicção. O que é isso? São pessoas viciadas em drogas. Sim. Então a família já tem um histórico de sofrimento, de procurar, colocar, levá-la a um centro para tentar fazer a reabilitação, mas muitas vezes, e é fato, depende da pessoa, tem que respeitar o tempo dela. E claro que o familiar fica aflito, vendo aquela pessoa numa situação de vulnerabilidade. Então eu peço que as famílias que tenham seus parentes nessa situação procurem os órgãos oficiais do Estado. É dever do Estado cuidar de todos e dos familiares também. Quais são esses locais? Procure o CAPS mais próximo da sua casa, né? Nós temos um CAPS específico aqui em Teresina para tratar de álcool e drogas, que são esses casos, mas tem outros casos também de saúde mental, porque a gama de doenças é muito grande. E a gente viu o crescimento muito grande na pandemia do sofrimento mental de todos, né? Sim. O alto consumo. E aumentou também essa chegada de pessoas nas ruas, né? Sim. A gente tem percebido isso, doutora. Relacionado a remédios, doutora, quais são os direitos dessas pessoas? Bom, primeiro, para ter acesso a algum remédio, você tem que procurar um médico, né? Primeiro passo. Então, o caminho é você procurar um centro de atenção psicossocial, que lá você vai ser acompanhado e vai ter o atendimento de um médico que vai prescrever a medicação e tem direito pelo SUS. Nosso Sistema Único de Saúde, ele tem o dever e você tem o direito de receber essa medicação gratuitamente, sem gastar nenhum tostão. Isso é uma política do SUS. A gente sabe que quando a pessoa está nesta situação de rua, até para ela entrar no ambiente, até para ela estar no ambiente, até para ela ser tratada realmente como cidadão, é muito complicado. Sim, sim. A gente sabe, né? E assim, essa dificuldade é gigantesca e, de uma certa forma, as pessoas precisam entender que essas pessoas, de uma certa forma, têm os seus direitos, né? Eu quero chamar a atenção também que nós estamos no período que vai chegando, que é o período mais quente do Estado. Sim. A gente se orgulha muito de falar do BR-Obró e quanto aguenta e sofre dele. Imagine a pessoa que está em situação de rua. Nós gostamos de beber uma água geladinha, de tomar um banho e se refrescar. Como a pessoa em situação de rua vai se refrescar e tomar um banho? Na Prefeitura de Teresina existem alguns banheiros públicos, mas não tem bebedouros. Gente, isso é urgente. Várias pessoas têm problemas de saúde por conta de a baixa umidade, crise respiratória. A gente está tendo um boom nas clínicas, nos hospitais públicos de tratamento de rinite, por exemplo, devido ao período de BR-Obró da baixa umidade. Então a gente também tem que pensar no outro. Essa pessoa que está em situação de rua, ela está no nível que ela não se sente humano. Então a gente tem responsabilidades enquanto população. A população piauiense é um grande orgulho, a gente é muito caridoso, né? Existem muitas ONGs que atuam há muito tempo, né, no trato da situação de rua, que fazem parcerias, inclusive, com a Defensoria e Ministério Público, atuando e ajudando. E a grande reclamação e queixa não é comida, não é uma sopa, é água gelada no período do BR-Obró. Doutora, vamos falar de tirar essas pessoas das ruas. Quais são os direitos delas quando o assunto é eu quero de volta a minha dignidade? Primeiro passo é a documentação. Quando você está em situação de rua, em geral você perde documento, é muito comum. As pessoas não saberem de onde estão, não terem ideia de onde nasceram. Então, nesse prazo, você pode procurar a Defensoria Pública do Estado.
Tem toda uma política, um amparo, o Núcleo de Direitos Humanos e Tutelas Coletivas atua gratuitamente. Também ele deve ser atendido essa pessoa, caso precise, nos hospitais, e é um gargalo, porque para os atendimentos no SUS, em geral, pede um mínimo de documentação, até porque futuramente os nossos hospitais vão receber verbas por conta da quantidade de atendimentos. É compreensível que os hospitais, né, façam essa exigência de documentação, mas não se pode deixar de atender nenhuma pessoa, né? Então, tem que procurar a Defensoria Pública, é gratuito. Se você sabe de alguém que está em situação de rua, mas não quer tratamento, liga para a Defensoria, liga para o MP. O Ministério Público também tem um núcleo específico, que é a 49ª Promotoria, que é liderada pela doutora Miriam Lago, muito sensível à pauta de situação de rua. E na Defensoria nós temos o defensor Igor Castelo Branco, que atua há muito tempo junto às outras associações. Nós temos uma pastoral de rua também, que atua, que é feita com o padre João Paulo, né? Ele faz um trabalho belíssimo também, comemorou mais de 10 anos agora, né? A Bespa fazendo uns trabalhos, e eles fazem também oficinas, Manus, é muito bonito. Nossa, que lindo. Eles fazem chinelas, então são oficinas para tentar devolver a dignidade, muito que bom. Eles também aprendam uma profissão. Então, Teresina, né, o piauiense, ele tem uma cultura assim de ajudar, de querer modificar, de querer que o próximo saia dessa situação de rua. Mas enquanto ele não sai, a gente tem que procurar Sim. os nossos órgãos. E aí eu faço o puxão de orelha. Nós precisamos de bebedouros, né, o atendimento na pandemia foi provocado, nós tivemos a questão da interdição do nosso estádio Lindolfo Monteiro para ser um centro de atendimento durante a pandemia, que foi muito importante, que juntou todos os órgãos públicos para atuar junto ao Lindolfo no período da pandemia. Antes de serem puxada a orelha, a prefeitura fez, e está certo, né? Em outros estados, isso só foi possível depois de algumas ações de entidades, tanto das suas respectivas defensorias, quanto dos seus respectivos ministérios públicos. Então, a gente tem que procurar, então, é isso. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Agradeço a APAC também por estar aqui com a gente. E a gente volta na próxima terça-feira com mais assuntos assim, porque são assuntos importantes que a sociedade tem que fazer parte. Não é isso? É isso. Direitos e Deveres volta então na próxima semana.